Mas que coisa boa que você voltou para assistir as próximas aulas, tá? Você não ficou ali, só vou ver essa primeira aula, não vou assistir mais, ou procrastinou, ou errou. Ainda bem que você não enrolou. Se você conhecer alguém que assistiu a primeira aula e não veio para a segunda, você já mande a mensagem para essa pessoa já. Fala assim, você tá maluco? Você tá perdendo a segunda aula, rapaz? Vai para lá agora. Vá para lá agora. Bem, o que nós teremos nesta aula? Nesta aula, você vai aprender o que não fazer para aprender língua portuguesa. Pablo, por que você resolveu gravar uma aula sobre isso, cara? Eu resolvi porque muita gente estuda da forma incorreta e pensa que está estudando corretamente. O que eu vou explicar para você agora são visões didáticas e visões de preparação de candidato. Só quem foi aprovado, só quem teve sucesso, tá, pode confirmar esse tipo de estratégia. Aliás, se você não teve sucesso, se você não aprendeu língua portuguesa, se você falhou até agora, você vai perceber os seus erros em um desses tópicos aqui. Vamos começar pelo primeiro? O que é que você não pode fazer para aprender língua portuguesa? Você não pode ter milhões de materiais. Eu vou explicar como é que isso funciona. Todo mundo tem um amigo, tá? Que é aquele amigo que tem um HD monstruoso, né? A gente chama de monstrão do HD aqui. O que esse cara faz? Ele chega para você e fala, velho, tenho todos os cursos baixados, de todos os preparatórios, do preparatório A, B, C, D, a aula de português tem de todos os professores do Brasil. O que você faz? Você que estava com uma apostila em casa, fala, ô louco, meu, pode me passar. Aí você já vai lá, pega o HD monstrão e já enfia no teu computador para você copiar os arquivos. Fora o fato de que você copia um monte de coisa pornográfica, né? Copia um monte de vírus, tá lá, um monte de parada que vai lascar teu computador, você vai colocar um monte de material, um arquivo gigantesco dentro do HD do seu PC que você nunca vai ver. Nunca vai ver. Eu faço um desafio para você que está me assistindo agora. Quantos materiais de língua portuguesa você zerou? Como assim zerou, pô? Quantos você assistiu do começo ao fim? Sem pular vídeo, sem acelerar vídeo, porque você estava cansado e você queria ver o professor explicando mais rapidamente. Porque eu só estudo bem se eu acelerar. Mentira, cara. Quem que aprende bem com o professor falando rapidinho? Ninguém. Mas você gosta de se enganar, né? Então, o que acontece? Você vai lá, pega material de 5 professores de língua portuguesa. Aí você começa a assistir artigo com um deles. Beleza, artigo foi. Aí, adjetivo. Ih, não gostei dessa explicação sobre adjetivo. Acho que eu vou ver do outro professor. Porra, aquela explicação sobre adjetivo é da hora. Só que ele falou uma coisa sobre artigo que o outro não tinha falado. Ou que é diferente do que o outro falou. Aí você pensa, porra, vou confiar em quem agora? Tô lascado. E aí você pensa, não, deixa esses dois aí, eu vou começar com o terceiro professor, que é o professor daquele curso lá, já peguei no HD monstrão aqui e começa. E você nunca sai da metade do curso, você nunca passa da metade do curso, você começa a estudar picado. Por quê? Porque um pouco você assiste ao vídeo, um pouco você lê um material que você tem ali, você baixou a apostila em PDF, você já está parecendo que você é um pedreiro, está levando o PDF no carrinho de mão, já, de tanto negócio que você tem em casa e não consegue se organizar. Eu sei que isso acontece porque a maior parte dos estudantes procrastina e quer o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é o quê? É baixar uma parada do seu amigo que está lá achando que só porque você baixou o conhecimento vai entrar na sua cabeça, mas não vai, tá? Então o que eu vou falar para você? Não use milhões de materiais. Não use, isso é um erro. Adote um material e o estude até o fim. Se quando você chegar ao fim, esse material não for suficiente para fazê-lo gabaritar as questões, aí sim você pode mudar. Por quê? As pessoas dizem, não, mas é bom você ter a opinião de cada professor diferente. É bom você ter a opinião de professor diferente de matérias diferentes, não da mesma matéria. Pablo, mas e se eu não concordar com a visão? Meu, conteúdo é conteúdo, cara. O que acontece é, você precisa extrair o conteúdo. Você vai aprender concordância, concordância é a mesma.
Você precisa aprender a matéria. Mantenha-se em um material até o fim, de preferência com o método Jamilk, certo? De preferência com o método Jamilk, porque aí eu garanto para você, nós partimos do -1 ao 100% e vamos aprofundando, entendeu? Não é fuleiragem, não é blá blá blá, não tem piadinha aqui, tá? É cara fechada e vamos estudar. Esse que é o esquema. Então o primeiro erro, você usar milhões de materiais. Segundo erro, só teoria. Certa feita, eu encontrei um aluno que o cara era sensacional. Eu explicava uma parada no quadro, o cara anotava, memorizava, no dia seguinte me perguntava a mesma coisa que eu havia explicado, para ter certeza de que ele memorizou. E beleza, dava os exemplos, o cara levantava a mão, respondia, fazia análise, sabia o que era oração coordenada, subordinada, oração reduzida, oração intercalada, oração interferente, o cara sabia tudo isso. Ótimo. Ia resolver uma prova, levava aquela carcada, mas com toda a força que perdia o caminho de casa. Por quê? Porque ele queria ser o mago da língua portuguesa teórica, o doutor da língua portuguesa. Cara, não precisa de doutor aqui na relação, basta eu. Afinal de contas, eu já estudei para essa parada. O que o cara estava tentando fazer era pegar tanta teoria, que ele já poderia dar aula. E de fato ele tinha muita teoria, mas qual era a falha? Ele não aplicava essa teoria. Então, tinha muito conhecimento, mas na hora de resolver as questões, errava. Não conhecia o perfil de cobrança, não conhecia o perfil da abordagem do assunto dentro das questões. Isso aqui é uma outra prova de que só a teoria não resolve. Quando eu fiz a minha graduação em letras, eu me formei com mais 35 colegas. Desses 35 colegas, 4 terminaram a graduação e foram para um mestrado. Desses 4, 2 terminaram o mestrado e foram para o doutorado, certo? Eu sou um deles e uma grande amiga minha, Leidiane, é a outra. De 35 pessoas. Nessa minha caminhada, eu dei muita aula, certo? Muita aula. E diversos dos meus colegas de graduação resolveram em determinado momento prestar um concurso público. Sabe onde é que eu os encontrei? Eles como meus alunos. E eles estudavam comigo. Era gente que sentava do meu lado dentro do curso de letras. Ou seja, a pessoa estudou a mesma teoria. Ela teve aula de estrutura e formação de palavras, teve aula de sintaxe, mas não sabia. O que significa que se você estiver pensando, eu vou fazer uma faculdade de letras porque eu acho que ajuda na hora de responder as questões. Você está viajando, cara. Não tem nada a ver isso aí. Não tem nada a ver. O que ajuda é você praticar. É você estudar e praticar. Tive professores para os quais, se você aplicasse uma prova de língua portuguesa de um concurso, os caras não conseguiriam fazer. E era professor com doutorado, pós-doutorado. Por quê? Só a teoria não basta. Você quer ver outra coisa que não basta? Que é outro erro? É o cara ficar só no exercício. Ele fala, eu não vou ficar estudando teoria não, eu vou pegar só simulado, eu só vou fazer simulado, só vou resolver exercício. Mas do que adianta? Se você ficar só no exercício, você pode ter certeza de que o pior erro, tá? O pior erro é esse. Por quê? Porque só no exercício você nunca vai entender por que está certa a alternativa A e não a B. Você vai ficar pensando, mas para mim tá bonito. Entenda que no português não funciona assim, para mim tá bonito. Não é o que importa para você, é o que importa para a gramática. Ah, Pablo, mas eu acho... Não tem achar. Não tem achar. A gramática estrutural é uma iniciação científica, é uma ciência. Ela independe da sua opinião. Ah, mas eu acho que essa frase fica mais bonita do que essa, porque eu sempre falei assim. Entendeu? Você está achando bonito porque você sempre falou assim, você pode ter falado errado a vida inteira. Então, não é essa a ideia. Você não pode trabalhar só com exercício porque você nunca vai conseguir justificar as alternativas. A teoria serve para você entender o porquê de estar errada a alternativa. Porque é isso que nós fazemos quando resolvemos questão. Nós procuramos o erro, não procuramos o acerto. Se não houver erros numa questão, significa que ela está certa. Mas, do contrário, nós vamos caçar sempre o erro.
tá? Então essa aqui é a terceira coisa que você não pode fazer, estudar só por exercícios. Outra coisa, talvez um dos defeitos mais graves, a autossabotagem. O que é essa autossabotagem? Bem, vamos lá. Eu já falei para você que as pessoas gostam da ilusão. Elas gostam de achar que, por exemplo, só por você assistir a esse vídeo você já saiu mais inteligente. Eu não vou dizer que não, porque você aprendeu muitas coisas aqui. Mas se você não puser em prática o que eu estou falando, isso vai dar um resultado negativo. Ou, na melhor das hipóteses, um 0. Entende? O que eu quero dizer? A autossabotagem entra em ação quando você adquire um material, mas não estuda. Fala, hoje eu vou estudar até os olhos caírem da minha cara e lê 15 minutos, depois vai dormir. Ou começa a assistir a uma aula e pensa, puta merda, que aula chata, e avança o vídeo rápido, tão rápido que você não entende o que o professor está falando. Esse esquema de avançar o vídeo aí, eu particularmente, professor Pablo, eu sou extremamente contrário a essa parada. Por quê? Você fica avançando o vídeo e várias coisas que eu falo, e eu dou uma pausa para falar porque eu enfatizo que é mais importante, você perde a ênfase, tá? Quer ver? Para você tentar simular um vídeo acelerado, pega um texto e tenta ler assim, ó, balançando a cabeça, sabe? Tenta ler avançando, tá? Para ver se você vai aprender de verdade. Você quer uma prova? Ó, eu conheço muitos cursos preparatórios. Já trabalhei em vários deles. O que nós temos em todo curso preparatório? Uma sala de edição. Na sala de edição nós temos os editores. Os meninos na edição ficam com um fone assistindo às aulas que os professores gravaram e ficam editando. Então eles estão ouvindo tudo que o professor está falando, mas eles assistem na velocidade 3 ou 4. Então o professor está lá blá, 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 falando muito rápido. Quando acaba a aula, eu já fiz essa experiência. Eu cheguei para o editor e falei assim, ó, o que eu estava dando de aula aí? Ele falou assim, não sei. Eu falei, como não sabe? Você não estava ouvindo? Tava. Você ouviu a aula inteira? Ouvi. Então o que eu falei? Não sei. Sabe por que ele não sabia? Porque ele ouviu aquilo rápido demais, a sua cabeça entrou em outro fluxo, começou a pensar outra coisa e não prestou mais atenção. Isso é autossabotagem, cara. Quando você termina de ler uma página e não lembra o que você leu no começo, estava desatento, é autossabotagem. Quando você vai resolver questões, tá? E você separa todas as questões do mesmo assunto. Ah, hoje eu só vou resolver crase. Você separa 50 questões de crase. Você já sabe que é crase. Ah, hoje eu vou resolver 50 questões de pontuação. Você já sabe que o assunto é pontuação. Agora eu quero ver na prova que o cara não está dizendo para você o assunto de todas as questões. Você tem que descobrir. Então, autossabotagem é aquilo que você faz e acaba minando o seu processo didático, o seu processo de estudos. Esse é o principal erro. Língua portuguesa, você achar que é só interpretação, é autossabotagem. Você achar que é uma coisa sem lógica, é autossabotagem. Coisas que eu recebo demais, eu sinto vontade de responder para todo mundo isso, mas não consigo porque são muitas mensagens. As pessoas que falam, português não entra na minha cabeça, português é muito difícil, português sempre foi o meu karma. Quanto mais você ficar repetindo essas frases, mais essas frases serão uma verdade para você. Para pensar. Toda vez que falam de português, falam, nossa, português é muito difícil. Nossa, português tem muita regra. Nossa, português é o meu karma, eu nunca fui bom em português. Você está vendo que você está transformando isso numa realidade? Você está repetindo isso? Ah, Pablo, mas eu não acredito nessa... Não, isso não é acreditar em lei de atração, em nada disso, cara. Se você está jogando para fora, eu sou ruim em língua portuguesa, o que você pensa sobre si? Que você pode aprender língua portuguesa? Ou que sempre vai ser um obstáculo na sua vida? Que sempre vai ser um obstáculo na sua vida. Então, elimine esses problemas de autossabotagem, porque isso impede que você consiga estudar e aprender língua portuguesa de verdade. Isso era o que eu tinha para falar neste nosso encontro. Você viu que já está valendo a pena. Você viu o nosso primeiro encontro, já veio para cá com interesse. Deixa eu contar para você. No nosso próximo encontro, você vai assistir a uma explicação minha de língua portuguesa para te mostrar que as coisas não são difíceis assim.
que não são esse bicho de 7 cabeças que você está pensando. Você vai assistir a uma aula comigo para você entender a terminologia e o emprego que nós temos do raciocínio dentro das questões. Depois que você entender isso, vai ficar muito mais fácil ainda. Você vai saborear ainda mais o meu último vídeo, que é o vídeo em que eu vou explicar qual é o cronograma que você deve obedecer, ou melhor, qual é a estratégia, né? Qual é a sequência de assuntos que você deve estudar para aprender língua portuguesa de uma vez por todas. Inclusive, eu vou recomendar para você aqui uma referência bibliográfica, um livro interessantíssimo para você que quer saber mais sobre autossabotagem, como se desviar dela, né? Como entender o processo de autossabotagem e corrigir essas falhas. O livro se chama O Ciclo da Autossabotagem, certo? Quem escreveu? Stanley Rosner e Patricia Hermes. O que é que nós temos aqui? Uma obra muito fantástica sobre quais são os elementos que geram a autossabotagem, como você reconhecer esses elementos e como trabalhar com esses elementos. Pablo, você está vendendo esse livro? Não, porque o livro nem é meu. Eu estou recomendando para você essa leitura, porque é uma leitura que pode melhorar ainda mais a sua visão sobre estudos, ou sobre ciclo de estudos, ou mesmo sobre a sua vida, para saber se você está nesse processo de autossabotagem ou não. Essa é uma ótima recomendação. Veja, além de tudo isso que você está tendo na Semana da Língua Portuguesa, ainda ganhou uma referência bibliográfica aí para você incrementar o seu conhecimento. É isso aí. Então veja só, eu estou marcando um compromisso com você. Nós temos mais uma aula, você não pode perder. Venha para assisti-la e tirar o máximo de proveito. Muito obrigado por estar aqui, eu aguardo para a nossa próxima aula. Força, guerreiro!